Olá, que o Senhor do céu te abençoe. Ele está te protegendo nesse momento. Continue caminhando. Às vezes o que nos tira da presença de Deus é o pecado. E hoje vamos falar livrando-se da tentação. Sabe o que significa tentação? É tentar pela nossa própria cobiça. A tentação não é uma prova de Deus, não é que Deus nos conceda. Deus não quer que nós sejamos tentados, mas pela nossa própria cobiça, pelo próprio desejo de pecar, vem a tentação, que é pelo diabo que nos faz pecar. Em Mateus capítulo 6, versículo 3 diz: "E não vos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal." Mas antes de falar sobre essa mensagem, vim pedir para que você se inscrevesse e ativasse o sininho. Isso ajudará o canal a crescer, para que você não perca a continuação, as próximas orações. Compartilhe para que outras pessoas sejam grandemente abençoadas e você também, e dê seu like, isso ajudará o canal a crescer. Hoje vamos falar se livrando-se da tentação. Sabe, uma mensagem que eu gostei muito quando li foi em Tiago 1:12. Eu vou ler até o 15. "Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provocação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte." Às vezes nós falamos assim: o pastor tá falando mentira, tá errado. Não, a própria Bíblia fala. Nós não devemos falar o que a Bíblia não diz. Nós não devemos colocar palavras na Bíblia. A própria Bíblia fala que a tentação é pelo diabo. A prova que é pelo Deus. Sabe o que significa prova? É você sendo provado pelo Deus. Se você está preparado para receber a bênção, ou Ele te preparar para receber a bênção. A prova é tudo o que você ganhou de conhecimento, sabedoria, e Deus te prova para você estar mesmo sabendo, se você está mesmo conhecendo a palavra de Deus. Se você passa uma prova, está passando por uma prova, é porque você tem total conhecimento sobre passar a prova. Deus não dá uma prova para aquele que não suporta. E a tentação é pela própria nossa cobiça. A tentação é algo que nós queremos fazer, que nós queremos vencer, e às vezes nós não conseguimos. São pela nossa mente, pela nossa própria cobiça. E isso vai continuar muito dizendo. Diz Dietrich Bonhoeffer relativamente a esse texto: muitas diversas são tentações que assaltam o cristão. Satanás ataca de todo lado a ver se por acaso o pode fazer cair. Por vezes o ataque toma a forma de falso senso de segurança e de outras de dúvida ímpia. O discípulo, porém, acha-se consciente de sua fraqueza e não se expõe desnecessariamente à tentação. Para experimentar o poder de sua fé, os cristãos rogam a Deus que não ponha à prova sua fraca fé, mas que os preserve na hora da tentação. A mesma ideia é apresentada em maior discurso de Cristo. É perigoso deter-nos a considerar as vantagens que podemos colher em ceder às sugestões de Satanás. O pecado implica em desonra e ruína, e para toda a alma que concedescente sua natureza, porém é de molde a cegar e iludir, nos engodará com lisonjeiras perspectivas. Caso nos aventuremos no deserto do inimigo, nós não temos nenhuma garantia de proteção contra o seu poder. Cumpre-nos que não depende de cerrar de toda entrada pela qual ele possa encontrar acesso à alma. Orar, não nos deixe cair em tentação, e pedir que Deus nos guarde de tudo que nos influenciaria a proceder o mal. Porque muitas gente ora: Deus nos livra da tentação. Não é livrar da tentação, nós que livramos dela. A tentação não é pelo Deus, é pelo nós, pela nossa própria cobiça. Mas tem uma coisa que você pode pedir para que não venha até a tentação, que Deus nos livra, que eu possa vigiar, que eu possa orar mais. Que mesmo disse: não deixe-os cair em tentação. Pedir que Deus nos guarde de tudo que nos influencia a proceder o mal. Que Deus nos guarde a influenciar pelo cair do mal, para que possamos resistir e vencer o mal. Pedimos auxílio de Deus no combate desigual contra o tentador.
Deus prometeu que não permitiria que seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Há uma lenda de Agostinho, depois de convertido, encontrou na rua uma antiga amante. Ele procurou atrair-lhe a atenção, porém ele se voltou em direção contrária. Surpreendida, ela gritou: Agostinho, sou eu. Continuando em sentido oposto, ele respondeu: sim, mas não sou eu. E ele era o Agostinho. Diferente, depois de conversão, não estava disposto a colocar as sininhas de fogo do diabo. É importante que oremos constantemente para a nossa débil fé, para que não posta a prova e compreendamos que Deus não atende essa oração. O que acontece? Às vezes nós estamos no caminho, nós estamos na igreja e queremos fazer as coisas do mundo, que voltamos. Quando você se torna uma nova criatura, quando você se arrepende, você não pode voltar atrás. Voltar atrás, você está jogando tudo fora o que você falou, todo o sacrifício. Por isso que eu falo, faz. Não fique no muro, o muro é do diabo. Ou é certo ou é errado. Ou se arrepender e convertei-vos e esforçai-vos, ou você irá para o inferno. É o mundo ou o céu. Então entendemos que às vezes vai vir tentações, vão vir coisas para nos atrair para o mal, mas nós devemos ter fé, nós devemos ter perseverança para vencer. É importante que oremos constantemente para que a nossa débil fé não seja posta à prova e cooperamos com Deus nos atender a essa oração. O homem não é salvo por seus méritos, mas pelo sangue de Cristo. Muitos, eu acho que é verdade, assim, às vezes assim, você ou até alguém, você vai conhecer alguém que vai pensar que é salvo porque ele faz, é salvo porque ele é santo, é salvo porque eu oro. Não, ninguém é santo. A Bíblia diz: ser santo porque eu sou santo, e tá falando isso no fim dos tempos. A Bíblia nos prova: quando você é santo, você está pecando quando você diz que é santo, porque ninguém é santo. A Bíblia nos prova que nós não merecemos a graça, nós não merecemos a Nova Jerusalém, mas a graça nos encontrou, a graça nos levará à Nova Jerusalém, que é a graça de quem? Nosso Cristo Jesus, que morreu por nós. Ele se merece toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Então que possamos entender, não é pelo nosso mérito que iremos para o céu, mas é pelo mérito de buscarmos, para o mérito de nós viver, pelo mérito de nós salvar outras vidas, pelo orar, pelo pregar, para viver a palavra de Deus. Nós não merecemos, mesmo que nós andamos no caminho certo, nós não merecemos, porque nós somos pecadores, nós pecamos. Então que possamos nos arrepender. E a tentação é muito a ver com isso. Porque muitos se arrependem, mas continuam pecando. E quando você se arrepende e continua pecando, você está sendo tentado, você está viciado no pecado. Então livre-se da tentação, que é o pecado, que é conduzido pela nossa cobiça, conduzido pelo diabo. A prova que é pelo Deus, a tentação é pela nós mesmos. Quando você cobiça, quando você vê que você está fazendo algo errado, mas não melhora, mude a sua vida. Mude, porque Cristo voltará e levará a sua igreja. Livre-se da tentação, livre-se dos maus caminhos, livre-se da prostituição, livre-se de tudo que é ruim, porque Cristo, Ele quer levar você para o céu. Que entendemos que ao nós ser tentado, que a tentação veio da nossa própria cobiça, que atrai e seduz. Então que possamos saber o que nós olhamos. Jó, muitos outros personagens da Bíblia. Se os seus olhos estão fazendo você pecar, você arranca-os. Se a mão está fazendo que não deve, você arranca-os. Por quê? Porque isso não levará você a Cristo. Se você perdeu a mão, mas você vai para o céu, glória a Deus. Que adianta tiver a mão e ir para o inferno. Sabe? Certas coisas nós temos que arrancar da nossa vida. Certas coisas nós temos que mudar. Se já vi um hino que se minha mão não for e não fazer a obra de Cristo, não fazer para te adorar, ela não está fazendo nada para ti, está fazendo para o diabo, arranca-os. Sabe isso que Deus quer nos mostrar? Que livrando-se da tentação não é pelos olhos, mas também pela prática, tudo, pelo pensamento. Então que possamos mudar. Muda, porque vai chegar um tempo que muitos vão querer se arrepender, mas não haverá tempo. Hoje mesmo vamos orar. Mas antes de começar a orar, vim pedir para que você dê seu pedido de oração.
Seu pedido de oração quer dizer que você está buscando algo, sonhando alto. Às vezes você não entende, mas eu vou te explicar para aqueles que não entendem. O Senhor sabe de tudo, de todo o nosso pensamento, de todos os nossos sonhos. Mas se nós não falar a Ele não irá resolver, Ele não irá nos dar, sabe por quê? O livre-arbítrio. Ele não vai agir para você, você tem que agir. Então bora agir. E deixo também os nomes dos seus amigos, seus familiares no comentário, para que outras pessoas possam se abençoar, as pessoas voltem ao caminho e aí por diante, porque não é nós que devemos ser abençoados, as outras pessoas. Você quer que outras pessoas sejam abençoadas? Vamos orar por elas. Pai Celeste, não deixe cair em tentação, livre de todo o mal. O mal que nos quer que nós caímos, o mal que nos quer nos sustentar da imoralidade, da compulsência da nossa carne. Às vezes o mal, ele só quer nos enganar, qualquer coisa momentânea para nos levar ao inferno que é eterno. As coisas do mundo podem ser momentâneas, podem ser boas, mas são ruins porque levarão a nós sofrer a eternidade. As coisas de Deus são diferentes, as coisas de Deus são boas, mas pouca gente quer sofrer para se receber. Pouca gente quer orar, pouca gente quer ler a Bíblia, pouca gente quer conhecer, jejuar. Então eu vim te falar uma coisa: para você se livrar da tentação, você tem que orar. Para você se livrar dos maus caminhos, você tem que jejuar. Para você continuar na presença de Deus, você tem que humilhar perante Ele, porque você será exaltado. Então entendemos que não é fácil. Por isso que muitos estão no mundo, porque não é fácil. Não é fácil. Jesus falou muitas vezes que não é fácil. Por isso que ele prega. Jesus foi o homem que mais pregou do inferno, porque ele fala que não é fácil. Que muitos irão para o inferno porque não é fácil. Muitos estão no caminho largo e às vezes fala que está no caminho estreito, mas não está. Muitos estão na igreja, mas estão no caminho largo, que estão no mundo. Você já ouviu falar muitas vezes. Às vezes, essa passagem aqui é a mais famosa da Bíblia, em sentido de, geralmente, falando assim, não só de bênção, mas também de tristeza. Que fala: Cristo voltará. Estou resumindo e interpretando. Cristo voltará. Talvez você não vai encontrar seu irmão, seus pais, seus parentes. Vai querer clamar: Cristo me leva, mas Ele já voltou. Você vai exaltar, adorar, mas não vai ter campo, porque Ele já voltou. Até quando nós vamos se tocar, que nós temos que livrar, se arrepender, nos converter, nos esforçar mais, jejuar mais, orar mais, é agora, não é o amanhã, é agora. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Não espere a palavra de Deus cair, a bênção cair na sua mão. Ora, paga o sacrifício. Quanto maior é a prova, maior o sacrifício, mais bênção, maior a bênção será. Isso não é eu falando, porque muita gente não quer sofrer, então quer dizer que muita gente vai ganhar bênçãos grandes. Então entendemos que para ganhar bênçãos grandes, sacrifício, orar, jejuar, não vai faltar. Isso vai ter de sobra. Para receber grandes coisas vão ter que sofrer. Mas as pessoas estão lá no mundo, tentação. Eles querem sofrer. Então nós temos que se livrar. Eu falo, quando o pecado ele entra, ele gera a morte, ele arrebenta a sua vida espiritual e você não consegue sair se não for do arrependimento, se não for a palavra, o Espírito Santo te tocar. Então não entra onde você conhecer. Cara, não entra na vida do pecado. Não entra, não vai nessa ladainha dos amigos, ladainha do mundo. Fique com a palavra de Deus. Se nada pode comprovar, a Bíblia comprova. Então podemos continuar na presença de Deus. Porque a tentação, ela só corrói, ela só amargura, ela é momentânea. Ela nos tira da presença de Deus, da vida eterna. Se você não quer, você já sabe que o seu lugar é o inferno.
haverá duas vidas eternas no inferno, no lago de fogo de enxofre, e lá no céu uma nova terra, onde que Deus governará nós. Então entendemos que nós escolhemos o caminho onde que nós devemos trilhar. Se o caminho é difícil, se o caminho é de oração, é de orar e viver a palavra, é o caminho que leva ao céu. Não fique andando do jeito que o mundo quer, se você é cristão. Não dá moral, fale mesmo de Deus. Não fique se escondendo, porque Cristo não se enganou, o mundo não amou Ele, o mundo não aceitou Jesus, mas Ele venceu o mundo, porque Ele pregou, Ele viveu a palavra de Deus. Agradeço a cada um que ouviu essa oração, essa mensagem até aqui, que Deus o possa abençoar grandemente na palavra de Deus. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe para mais pessoas e deixe seu like, isso ajudará o canal a crescer. Que Deus o possa abençoar grandemente na palavra de Deus.